Fala galera, tudo bem? Inglaterra e Espanha vão fazer a final da Euro 2024 e, claro, tem muita coisa pra gente falar aqui. O assunto vai ser mais especificamente na classificação da Inglaterra, até porque foi o jogo dessa quarta-feira, segunda semifinal, superando a Holanda. Era o confronto mais indefinido, mais difícil de prever o que poderia acontecer do ponto de vista até de dinâmica de jogo, de andamento da partida, porque o duelo da Espanha estava muito nítido que teria um controle, um domínio, uma iniciativa a partir do estilo de jogo da Espanha diante da França. Embora tenha tido um início de jogo também com um outro roteiro, com a França abrindo o placar, com a França até tendo contra-ataque logo de cara, né, com o Mbappé sendo acionado, Jesus Navas condicionado por um cartão amarelo. O duelo parecia encaminhar muito para esse roteiro. Mbappé em campo aberto contra um Jesus Navas amarelado, já veterano, tendo que jogar como um lateral defensivo na maior parte do tempo, e acabou tendo uma outra reviravolta, com a Espanha reagindo a partir do golaço do Lamine Yamal, e Lamine Yamal e Dani Olmo sendo fundamentais dentro da construção da virada. Então a Espanha se classificou para a final e chega à final como a seleção de melhor futebol da Euro. Né? Independentemente de quem passasse do outro lado da chave, isso já estava muito nítido. Aliás, é uma campanha de peso da Espanha, né? Se a gente pensar o tamanho da vitória sobre a Croácia na estreia, a forma como atropelou a Itália na segunda rodada, aí beleza, depois rodou o time contra a Albânia, fez um grande jogo, né? Um roteiro também legal do ponto de vista do que foi o acontecimento contra a Geórgia, mas ele era uma imposição natural. E depois, Alemanha e França. Então, assim, Croácia da maneira que foi, a forma como atropelou a Itália, bater a Alemanha e bater a França é um caminho tanto para essa Espanha chegar na final e chegando com esse status de um time que do início ao fim é o time do melhor futebol na Euro. Se vai ganhar ou não é uma outra história. E aí vai ter pela frente uma Inglaterra que de certa forma dá para traçar um pouco de paralelo com a França no sentido de que tem um certo choque filosófico aí, né? O choque entre ser um time que coletivamente é muito coordenado, tem uma identidade muito clara, joga muito bem, se impõe, é dominante, contra um adversário que é repleto de grandes individualidades, mas que coletivamente deixa muitas dúvidas, raramente empolga, poucas vezes convence. Então, de certa forma, dá para traçar um paralelo entre Inglaterra e França. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo anterior aqui, quando eu falei sobre como é relevante o que a era Southgate representa historicamente para a Inglaterra. E mais um capítulo está escrito. Tá na final de outra Euro. Você pode falar, a Inglaterra não joga nada, a Inglaterra tá baixa, a Inglaterra decepciona. Tudo isso é verdade, a Inglaterra joga menos do que poderia para quem tem tanto recurso à disposição. Agora, a Inglaterra é consistentemente um time que chega às fases mais agudas das competições que disputa desde que o Southgate assumiu. Então, em 2018 chegando à semi da Copa, em 2020, na Euro que foi realizada em 2021, sendo vice, né, chegando à final, na Copa de 22 cai para a França nas quartas, no que era o melhor jogo da Inglaterra naquela campanha, e agora chega à final da Euro 2024. A Inglaterra nunca teve isso na história, tá? Então, assim, do ponto de vista de recorte histórico, é relevante o que o Southgate faz. Do ponto de vista de extrair e potencializar o máximo do que ele tem à disposição, é claro que coletivamente a Inglaterra não está nesse nível. Mas a Inglaterra apresentou minutos muito animadores contra a Holanda. Então, assim, se a gente olha para essa historinha contada ao longo do torneio, a gente vai falar de uma fase de grupos extremamente pobre da Inglaterra, que teve bons 25 minutos iniciais contra a Sérvia na estreia, depois muito pouco. Um jogo terrível contra a Dinamarca na segunda rodada, um jogo pobre contra a Eslovênia na terceira rodada, embora no segundo tempo já tenha pintado ali uma novidade que poderia ter entrado no time antes e que vem se consolidando, que é o Kobbie Mainoo, que entrou bem naquele segundo tempo. Foram os primeiros minutos pro Cole Palmer naquele jogo também e tudo, mas enfim. A Inglaterra passou pro gasto e olhe lá, porque fez uma fase de grupos extremamente pobre. Aí contra a Eslováquia, toma gol, toma susto, vai empatar com aquele golaço do Bellingham já no finalzinho dos acréscimos do segundo tempo, consegue a classificação na prorrogação. Foi muito mais alívio de um sufoco do que exatamente uma grande exibição. Foi um jogo que teve muito mais o plano B da emergência, da urgência de correr atrás do resultado, de tentar lançar os jogadores, do que exatamente ver um time do ponto de vista de desenvolvimento de ideias, de um time apresentando mais futebol. Contra a Suíça, aí veio a primeira mudança mais relevante do ponto de vista de estratégia, de posicionamento, de disposição em campo. Disposição que eu digo é a distribuição das peças. E para mim já tinha sido bem positivo, principalmente pela alteração tática, né? Foi o jogo que a Inglaterra passa do 4-2-3-1 pro 3-4-2-1. E embora isso seja sutil, porque se a gente for pensar, você não precisa mexer nas peças, nos nomes, para fazer essa mudança tática, basta passar a considerar o lateral esquerdo um ala e o ponta pela direita um ala. Teoricamente é isso. Em termos de construção ofensiva, já se esperava que a Inglaterra atacasse dessa forma, porque o Trippier pela lateral esquerda atacaria o corredor, porque o Saka seria o responsável pelo corredor direito, porque o Walker já tende a ficar como um zagueiro pela direita em fase ofensiva. Então, assim, do ponto de vista de estrutura,
não teve nenhuma novidade, nada chocante aí. Poderia ter tido até de mais impactante seria o Saka passando a jogar como ala pela esquerda em vez de jogar como ponta pela direita. E nem isso aconteceu, porque o Trippier foi mantido como ala pela esquerda e o Saka virou um ala pela direita. Então, nesse ponto de vista, sim, teve uma mudança importante, mas ela não foi drástica. Só que, em termos de impacto nas outras peças, foi interessante a forma como isso trazia consequências, né? A gente tá falando de uma Inglaterra que passa a dar o corredor mais pro Trippier, que passa da faixa central pro Phil Foden, que até então era o ponta pela esquerda, então o Trippier, mesmo que não gere tanto desequilíbrio espetado na ponta, para ser esse ala ofensivo pela esquerda, ele já deu maior liberdade de circulação pro Phil Foden. Contra a Suíça, assim, foram impactos sutis também. Foram sinais positivos, muito mais que uma grande atuação. Porque a Inglaterra teve momentos positivos no jogo, teve uma certa dificuldade para encaixar marcação, pressão no campo de ataque, mas enfim, foi uma Inglaterra que, do ponto de vista com bola, já distribuiu de uma forma a acomodar melhor algumas das suas peças em campo. De qualquer forma, teve drama, teve o Saka como grande nome, conseguindo ser o cara da reação após o gol sofrido, e a Inglaterra passando os pênaltis. Ou seja, de novo, no limite, de novo, sem grande destaque assim. E aí, contra a Holanda, sim, né? Contra a Holanda, a dúvida era, tudo bem, o Guerri vai voltar na zaga, o Konsa vai pro banco. Mas e do ponto de vista de estratégia tática, de desenho tático? Foi mantido o 3-4-2-1. Então foi mantido o desenho que parecia acomodar melhor as peças, que parecia deixar o Phil Foden mais confortável como meia central e não como ponta pela esquerda, que dava ao Trippier uma obrigação de ocupar um corredor mais avançado, ainda que ele não seja um ponta, ainda que ele não desequilibre tanto por lá. Às vezes só o fato de você preencher certos espaços do campo já faz com que outros jogadores fiquem melhor dentro de campo, fiquem em funções, em áreas mais adequadas. E parece ser muito esse o impacto. Então a Inglaterra vai jogar contra a Holanda com uma linha de 5 no momento defensivo, mas acima de tudo, pro momento com bola, jogando com 3 na defesa. Só que aí a gente viu 30 minutos, especialmente depois do gol de empate, né? Porque assim, se a gente pegar o início do jogo, a Inglaterra tentou ser mais agressiva, tentou pressionar, encaixar individualmente a saída de bola da equipe da Holanda, tinha algumas dificuldades. A Holanda teve novidade, né? Por exemplo, o Malen foi escalado como ponta pela direita, o Dumfries começa o jogo até um pouco mais baixo, um pouco mais recuado do que de costume, e isso atraiu o Trippier para subir e pressionar, e isso gerava um espaço às costas do Trippier, que era uma área do campo em que o Malen poderia ser lançado para atacar e gerar problemas para a Inglaterra. E a Holanda começa o jogo conseguindo achar saídas de bola. E a Holanda chega ao gol, numa bola em que o Xavi Simons consegue desarmar o Declan Rice e acerta um belo chute. Então o início de jogo poderia ser um desastre para a Inglaterra do ponto de vista psicológico até. Sai atrás, o início não estava tão ajustado assim. Aí vem o gol de pênalti, né? Dá para discutir se foi pênalti ou não. Não acho nenhum absurdo nem para um lado nem para o outro, mas enfim, como eu falei na própria transmissão, eu não teria marcado o pênalti e até me surpreendi com o VAR chamar. Mas também não acho nenhum absurdo ter sido marcado, só achei surpreendente. Mas enfim, isso não é o mais importante. O ponto principal é, a partir do empate da Inglaterra, aí a gente viu os melhores minutos da Inglaterra em muito tempo. Porque aí a gente viu uma Inglaterra muito solta, de muita movimentação. Qual foi a grande característica da Inglaterra na maior parte do Euro? Circulação lenta de bola, time estático, um time que não gerava nada ao adversário. E o que a gente viu nesses minutos, dos 18 aos 45, 48 do primeiro tempo, foram os melhores minutos da Inglaterra com sobras, com o Phil Foden muito mais ativo, com o Kobbie Mainoo muito bem, fez um excelente primeiro tempo o Kobbie Mainoo, e a Inglaterra tinha no Kobbie Mainoo projeção, ganhando metros, avançando com a bola, carregando essa bola para acionar os homens de frente, um Phil Foden participando, uma Inglaterra que trocava posições com frequência. Pela direita, interessante que nessa estrutura do 3-4-2-1 da escalação, teoricamente a gente imagina que o Walker vai ficar como zagueiro pela direita, mas não foi o que acontecia. O Walker atacava como um lateral mesmo. Coisa que aconteceu na reta final contra a Suíça também. Quando o Luke Shaw entra naquele momento ali das substituições mais pro desespero, aqui o Saka acaba fazendo gol logo na sequência do gol sofrido, mas a Inglaterra teve uma estrutura em que o Luke Shaw era o zagueiro pela esquerda e mesmo assim aparecia para fazer ultrapassagem pela ponta esquerda. Foi mais ou menos o que a Inglaterra teve nesses minutos contra a Holanda. Um Kyle Walker como um zagueiro pela direita dessa estrutura, mas que não deixava de subir e fazendo ultrapassagens, o que permitia que o Bukayo Saka alternasse. Ora ele era o ala barra ponta pela direita, ora ele era um meia a mais. Então alternando as faixas do campo, por dentro ou por fora, mas sempre tendo alguém para complementar esse tipo de movimento. Então é aquela coisa que eu geralmente
contesto muito, questiono muito o trabalho do Southgate, como a Inglaterra não tem movimentos muito complementares. Por exemplo, um Harry Kane que vai sair da área, ele pode gerar muito como pivô e como um lançador, mas alguém precisa fazer um movimento que complemente, um movimento de atacar o espaço. E raramente isso aconteceu dentro da Euro, e não só dele, de várias peças da Inglaterra dentro do torneio. Então foi muito interessante, muito impactante até do ponto de vista positivo, ver uma Inglaterra tão fluida, assim, no sentido de que as peças mudavam, o time não guardava posição, era o Walker passando pela direita, o Saka aparecendo por dentro, o Kobe Mainoo chegando, a Inglaterra foi empurrando a Holanda para trás e funcionando bem dessa maneira. Phil Foden por dentro, mas também podia cair pelo lado, o Trippier bem aberto pela esquerda, ainda que o jogo não necessariamente precisasse passar por ele o tempo inteiro. Então a gente viu uma Inglaterra conseguir gerar problemas para o adversário a partir de movimentação, que é algo raro e que é a grande cobrança, né? Porque essas movimentações, na maior parte das vezes, são coordenadas, elas são a partir de ideias. Essas ideias são pré-estabelecidas, ainda que os jogadores tenham liberdade dentro de campo, mais ou menos liberdade, dependendo do modelo de cada treinador, mas é isso que se cobra da Inglaterra. O maior repertório está muito em criar movimentos, mecanismos, para que esses jogadores consigam mostrar o que eles têm à disposição. E ninguém nunca duvida da capacidade individual que esse elenco da Inglaterra reúne. Então, esses minutos foram muito bons. Mas eu até tracei esse paralelo na transmissão de que minutos eram muito bons, os melhores em muito tempo, mas a melhor atuação da era Southgate para mim foi a atuação da eliminação contra a França. Então 1-1 seguia no placar e 1-1 não representava nada do ponto de vista de garantia de que a Inglaterra sairia classificada. E no segundo tempo o nível de desempenho cai, no segundo tempo a Inglaterra joga pior. No segundo tempo o jogo era mais travado, e isso passa muito pelo ajuste do Koeman também, né? Porque a partir do momento em que o Koeman coloca o Veerman, quando ele perde o Memphis Depay no primeiro tempo, e coloca o Veerman, a equipe da Holanda passa a ter 3 meio-campistas protegendo mais a frente da defesa. E esses espaços onde a Inglaterra se movimentava e conseguia aproveitar vantagens por dentro, em especial, eles deixaram de existir. Então, no segundo tempo, a Holanda trava muito mais a Inglaterra, o jogo passa a ter muito mais cara da Inglaterra da fase de grupos, de uma circulação mais lenta, de um time que não gera muitas dúvidas, que não gera muitos problemas ao adversário, que não cria muita coisa a mais. Então foi virando muito mais um cenário mais parecido com o restante da Euro do que do primeiro tempo. Então o segundo tempo da Inglaterra não foi bom, não. A Holanda se ajustou bem, teve não só uma melhor proteção à frente da defesa, limitando as jogadas da Inglaterra, mas também começou a circular mais a bola no campo de ataque, começou a rondar mais, e aí a Inglaterra defendendo como um bloco até mais baixo, conseguiu limitar muito os espaços entre as linhas, então o Xavi Simons não conseguia aparecer por ali, e a Inglaterra tem feito um bom trabalho defensivo na maior parte do torneio também. Então esse foi um mérito. E aí a gente entra na questão das substituições, que é um ponto muito relevante dessa caminhada da Inglaterra, porque assim, a Inglaterra tem um elenco muito forte. Ela tem um banco que oferece alternativas muito interessantes. Muita gente fica na ânsia de ter que escalar todo mundo junto, o que é mais prejudicial e mais complicado do ponto de vista de formação de um time enquanto conjunto, enquanto equilíbrio. Então, é claro que a Inglaterra pode e deve usar o banco de reservas. O grande problema é que para entrar alguém de peso vai precisar sair. E aí tá o grande ponto da Inglaterra no torneio. Porque você vai colocar o Cole Palmer? Vai. Você vai colocar o Ollie Watkins? Pode. Você pode colocar diversas peças que a Inglaterra tem no banco. Mas quem você vai tirar? O jogo, por exemplo, em termos de desempenho, ele pedia muito mais as saídas do Harry Kane, que foi substituído, e do próprio Bellingham, se a gente considerar que Phil Foden e Bukayo Saka fizeram um jogo melhor do que o Bellingham. Mas tem uma questão de desempenho, tem uma questão de hierarquia, tem uma questão de expectativa. O Bellingham já decidiu o jogo de bicicleta no finalzinho, levando para a prorrogação contra a Eslováquia. O Bellingham é um jogador de gols importantes, e a temporada dele no Real Madrid muitas vezes foi marcada por gols decisivos. Às vezes, várias vezes, nem eram grandes atuações individuais do Bellingham, mas ele produziu números, ele produziu gols, assistências, definição de jogadas. E num jogo de mata-mata, você quer esse tipo de jogador em campo até o fim. Então, assim, é difícil escolher quem sai, peitar e bater no peito e bancar esse tipo de substituição. Em termos de desempenho, seria jogo para Cole Palmer e para Watkins entrarem? Sim, até porque era o momento da partida em que a Holanda tinha mais a bola, começava a ocupar o campo de defesa da Inglaterra, e a Inglaterra já não circulava bem a bola e também não tinha escape rápido. Então Watkins seria uma ameaça em profundidade, seria um cara para correr nas costas da defesa da Holanda. Fazia total sentido. Assim como Cole Palmer, pela individualidade, pela capacidade dele de achar um passe, de tentar uma arrancada, um chute de fora, valia muito a pena. E na prática os dois acabam participando diretamente do gol, né? É muito do mérito do Watkins em girar para cima da marcação, e é também a jogada, não é uma super assistência, mas não deixa de ser uma jogada que começa com um passe justamente do Cole Palmer. Então o banco funcionou, o Southgate acabou tendo uma ligação direta, né? Uma influência direta com o placar,
num dia em que a Inglaterra apresentou o seu melhor futebol dentro da Euro. Agora, claro que vai ser pedreira diante da Espanha. É claro que é um jogo duríssimo para a Espanha, para a Inglaterra, projetando a Espanha que chega como favorita à final. Mas por essa capacidade individual, a gente nunca pode descartar a Inglaterra, ainda que tenha sido um time de atuações sofríveis na maior parte do torneio, chega à final e chega a mais um resultado relevante, ganhando ou perdendo, tá? Se ganhar, é claro, é inédito, é um título especialíssimo para a Inglaterra, até porque não é uma seleção de muitos títulos na sua história, mas ganhando ou perdendo, chegar à final já é mais um resultado relevante dentro dessa era Southgate. É isso, o espaço está aberto para vocês, um abraço e até a próxima.